Fala futuros campeões e campeãs de poker! Hoje eu resolvi fazer um vídeo analisando um torneio que eu joguei e foi um torneio que eu joguei no Party Poker. Eu consegui ganhar um ticket de 215, lembrando que eu jogo torneios de 3,30 a 5,50, então eu uso uma estratégia em diferentes sites para ganhar esses tickets. Eu utilizo uma estratégia X no PokerStars, utilizo uma estratégia Y no Party Poker. Em cada site que eu jogo, seja aplicativo ou não, eu utilizo estratégias diferentes. Esse, por exemplo, de $5, você vai demorar às vezes 6, 8, 10 horas para você chegar na mesa final e até terminar o torneio, certo? Agora, quando você joga esses torneios maiores, por incrível que pareça, tem muito jogador que é mediano ou fraco que se classificou para jogar eles. Então, quando você vai jogar esses jogos, principalmente quando você consegue explorar esses jogadores, você consegue ter a oportunidade de jogar umas 2 horas mais ou menos e já entrar na ITM, por exemplo. E quando você entra na ITM, você já ganha 100, 200 dólares, enquanto nesses torneios de 5 dólares ali demora 6, 7 horas para você começar a ganhar 50, 100 dólares. Certo? Então a estratégia de satélites é muito importante para jogadores que têm uma banca pequena, que estão jogando lá torneios de 3, de 5, de 10, de 15. Então isso vai ajudar pra caramba vocês. Mas o seu foco quando você joga esses torneios é justamente você conseguir ir bem para dar uma alavancada na sua banca e amenizar a pressão que vem de jogar poker. Então eu vou explicar do meu ponto de vista. Isso não significa que eu estou certo. Simplesmente estou explicando do meu ponto de vista e eu ainda tenho um grande caminho para percorrer no poker, mas eu vou deixar aqui as minhas ideias, os meus insights, o que veio na minha cabeça ou o que vem na minha cabeça quando estou jogando. E aí, preparado? Vamos lá então. Então, vamos lá, né? Aqui nós temos as premiações ali, como vocês podem ver, 2.000 ali pro... cerca de 4.000 pro primeiro, não é só 2.000. Então nós iremos jogar aqui e eu vou falar aqui para vocês cada uma dessas mãos que eu joguei. Nesse ponto do torneio você pode ver que eu já derrubei pelo menos um jogador, então eu já ganhei aproximadamente acho que 75 dólares, alguma coisa assim, ou 50 se eu não me engano, e isso já pagou basicamente por tudo que eu investi para chegar até aqui, né? Pô, 75 dólares ou 50 já é um grande up ali para nossa banca, principalmente para aqueles que tem menos ali de 1.000, certo? Rei 9, se ninguém abrir aqui, dá pra gente abrir. Se alguém entrar no pote, a gente vai simplesmente foldar. Vamos ver o que eu fiz aqui. Então, eu não gosto muito desse fold, porque dessa posição dá pra você abrir com Rei 9 se você quiser. Mas honestamente, você não precisa ficar abrindo, já que seria um open mais loose, certo? Uma das razões de eu querer abrir aqui com Rei 9 é justamente o jogador aqui, o Magic Change, que é um jogador tight fraco, e o jogador Klaus também, que eu marquei ele aqui como jogador tight, mais fraco, e que está dando bastante sorte. Nós temos aqui também 3 bons jogadores, o Matthew Staples, não sei se vocês conhecem o canal dele, mas ele tem um canal ali. Nós temos o Gainit, Flower 18 e nós temos o Octashard, que também são jogadores que eu coloquei a cor vermelha, significa que eles são bons jogadores e que eles se dão bem nesse limite, certo? E é importante que eu marque eles porque eu vou utilizar uma estratégia onde eu possa colocar mais pressão neles, já que eles são jogadores considerados aí bons, certo? Principalmente para esse limite, eles batem esse limite, ok? Então, Rei 9 ele não acharia ruim de abrir, porque eu vou tomar pouca tribet aqui, principalmente desses jogadores mais tights aqui. Esse cara aqui já demonstrou que é um pouquinho mais louco, né? Daquele check raise all-in, chove lá com Ice 6, não sei se era suited ou off, entendeu? Acabou perdendo um pote ali gigantesco. Foi desnecessário o que ele fez ali e acabou dando uma grande oportunidade aqui pro Gainit. Acho que ele queria o KO do Gainit. Vamos lá, tranquilo aqui, abrir com Rei Valete. A gente vai jogar contra o Matthew Staples, senhoras e senhores. Vamos ver o que a gente consegue fazer contra ele aqui. Rei Valete, uma mão muito boa para abrir essa posição. A gente toma tribet aqui do Small Blind. Eu não acho ruim, tá, de foldar contra essa tribet. A tribet Small Blind geralmente ela vem bem mais forte do que outras. E esse Rei Valete suited ali, ele vai jogar bem ali pós-flop contra essa tribet também. Porém, não é meio que um call obrigatório ali contra essas posições iniciais, principalmente vindo de jogadores que são melhores do que eu no pós-flop. Geralmente, quando o pot é tribetado, a gente vai foldar muito mais no pós-flop. E se ele
E caso a gente acerte, por exemplo, o valete, ele ainda vai ter wise valete ali, ele pode ter mãos bem melhores como dama-dama, rei-rei, ás-ás, por mais que a gente esteja bloqueando muitas dessas mãos. Ele também pode ter ás e rei, que estaria dominando nosso rei valete. Então nesse caso, contra um jogador que é melhor do que eu optei por simplesmente foldar ali, ao invés de seguir jogando ali contra ele, numa situação que eu sei que esses caras vão ter muita vantagem ali contra mim, já que eu não sou tão bom assim em potes tribetados e forbetados. Então é uma área que ainda não desenvolvi muito bem, por essa razão eu preferi simplesmente foldar e me manter onde que eu tô ali. Porque eu sei que vai aparecer outras oportunidades, então eu vou evitar jogar contra esses caras aqui, muitos potes contra eles, mas se eu tiver que jogar, eu vou jogar e vou utilizar as minhas estratégias ali para conseguir tirar alguma coisa deles, quem sabe até conseguir uma pequena vantagem ali. Eu gosto dos dois, tá? Tanto a tribet quanto o call não acho ruim. É um flop bem interessante, como você pode ver, tem um valete 5-3, duas cartas de pause, então nós temos um nut flush draw. A questão que me vem à cabeça é como que a gente vai jogar esse nut flush draw, certo? A gente vai simplesmente sempre dar check raise aqui, ou a gente sempre vai dar check call e deixar o cara continuar apostando. Isso vai depender bastante de como você entende e compreende seu oponente. Como só tem uma carta alta e as outras são baixas, é muito provável que ele vai foldar muito para o check raise. A gente tem o nut flush draw, então a gente elimina alguns flushes ali. E quando a gente dá o check raise também com essa mão aqui, tem várias vantagens, né? O oponente vai pagar com mãos piores, como por exemplo um flush draw prior em rei, em dama. Ele pode pagar ali com uma over, principalmente quando ele tem, por exemplo, um rei e um 10 ali sendo uma dessas cartas ali, uma carta de paus, por exemplo, é uma defesa, certo? Então eu posso optar tanto pelo call quanto pelo check raise, mas eu vejo que o check raise é muito mais vantajoso. Uma outra razão também de eu preferir o check raise é o seguinte: esses jogadores que estão de vermelho aqui, eles têm uma tendência de continuar apostando no turn, ou seja, o fator agressão, né, no turn deles, a agressão futura, se vocês preferirem, vai ser alta. Ou seja, se eu pago no flop, certo? Aí no turn, esse cara vem e faz pot, por exemplo. Eu tenho um nut flush draw, eu posso sim optar pelo call, certo? Mas grande parte das minhas mãos que eu pago no flop, quando o cara tem um fator de agressão alto no turn, eu vou simplesmente foldar. Não por causa disso, eu acredito que pelo fato de eu pegar boa parte do meu range e ter uma tendência de dar check raise no flop contra ele, porque eu não vou simplesmente pagar aqui com 5, por exemplo. O 5 eu vou dar check raise, porque eu tenho que proteger esse 5, né? Se eu só pago ele mete pot no turn, eu fico numa situação bem complicada ali, vou ser obrigado a foldar quase sempre. Então a minha estratégia é o quê? Eu vou dar check raise para impedir essa agressão futura e dessa forma eu consigo ganhar o pot no aqui no agora, e mesmo que ele pague, eu já inverti a situação, agora sou eu colocando pressão nele, e isso é muito importante para mim. Então quando eu for colocar pressão nele, eu quero também ter alguns combo draws, porque são mãos que são fáceis de apostar no turn também, certo? E eu quero colocar aqui, por exemplo, no range de call, eu vou fortalecer um pouco esse range de call, porque eu quero que o meu oponente ele continue apostando. Então, por exemplo, eu vou pegar vários top pairs e vou colocar no meu range de call. Eu vou pegar trincas aqui, vou colocar no meu range de call. Dois pares, vou colocar no meu range de call também. Então eu vou ter mãos fortes para dando o check raise, e também vou ter mãos fortes que geralmente pagam uma ou duas apostas, ou seja, paga flop, turn ou então turn e river, e eu vou colocar essas mãos no range de check call. E eu faço isso por quê? Porque eu quero tirar alguma vantagem desses jogadores, porque essa estratégia eles não vão conseguir explorar de um jeito que eles realmente acreditam que podem explorar, já que o meu range de check call está muito forte, o meu range de check raise está mais fraco. E por que o meu range de check raise está mais fraco? Porque o oponente vai foldar muito nesse tipo de board, então eu vou dar muito check raise, e o meu range de check call vai estar fortalecido porque o oponente ele tem um fator de agressão ou agressão futura muito alto, e eu sei que ele vai apostar turn e muitas vezes ele vai apostar river. Então, por exemplo, um combo draw ele consegue dar 2 calls, por exemplo. Porém, esse combo draw aqui, esse nut flush draw aqui, eu prefiro jogar de check raise. Vamos ver o que eu fiz. E essa mão também dá para jogar de call, tá? Porque é um combo draw que geralmente a gente vai pagar no flop, pagar no turn, principalmente com backdoor straight draw. Vamos ver o que aconteceu. Ele apostou meio, é perfeito. Como vocês podem ver aqui, eu já fui direto para o check raise, um check raise ali, acho que
pouquinho maior que 4 vezes e o oponente largou, beleza? Então perceba que existem vários fatores que eu levo em consideração para fazer uma jogada, e com o nut flush draw ali, tanto o check raise quanto o check call poderiam ser, mas assim, se eu fosse escolher, eu prefiro mais o check raise, porque esse nut flush draw ele é forte, porém já começa a ficar numa situação complicada quando o oponente ele beta pot no turn, por exemplo. Uma mão bem interessante para a gente jogar aqui contra um jogador que é mais tight das posições iniciais. Aqui, gente, eu não acho ruim de simplesmente dar call, porque como você pode jogar um torneio KO, eu não sei jogar muito bem KO, tá? É uma das minhas fraquezas. Então eu tô jogando mais do torneio aqui como se fosse um torneio regular. Meu objetivo é tentar entrar no ITM para conseguir ganhar uma graninha extra ali, para, né, conseguir esse lucro e já poder, por exemplo, pegar e pagar as contas, comprar as coisas. Então eu jogo mais como se fosse um torneio regular aqui, beleza? Então essa mão aqui, ela é uma mão boa e você pode jogar ela de duas formas. Você pode jogar ela de call e esperar, por exemplo, que o Magic chove, né? Porém, ele é um cara tight, já fico no meio termo ali. Se eu pagaria com a Valete Suited, né? Porque ele vai ter mãos fortes ali, que pode estar me dominando, dama-dama, vala-vala, 10-10, às vezes 9-9. Esses jogadores mais tights, eles não ficam chovando aquele range gigantesco, então você já tem que começar a pensar nisso. Segundo lugar é o seguinte, como que eu sei que esse cara vai foldar pouco, eu posso simplesmente dar call, porque eu sei que na maioria dos casos esses dois aqui não vão ficar entrando, né? Esses dois jogadores aqui não vão ficar entrando. Porém, se a gente for jogar aqui, eu acho que uma das opções que é bem boa aqui também é a tribet, porque esse jogador aqui é um jogador tight, ele vai foldar bastante contra a tribet, mesmo abrindo de posições iniciais. Só que nem é essa a questão, galera, tá? Vocês têm que entender uma coisa. Quando você pega um jogador que é tight, que nem esse daqui, ele tem um grande leak, que é que ele folda muito. Mas folda muito só no pré-flop, aqui na tribet que eu vou dar nele? Não, se eu aplicar essa tribet, né? Ele vai foldar muito no pós-flop, tanto no flop quanto no turn. Então eles vão foldar cerca de 75% a 80% em média flop turn, para vocês terem uma noção. Então, quando eu estou jogando contra jogadores tights, eu gosto de isolar, ficar heads up contra eles e conseguir tirar o pot deles tanto no flop quanto no turn, já que a maior parte do range dele não aguenta duas porradas. Aqui eu vejo validade tanto na tribet quanto também no call, tá? Mas de qualquer forma eu acho a tribet melhor. Mas vamos ver o que eu fiz, que eu não lembro o que eu fiz aqui. Beleza, só dei call, falei vamos pro pós-flop, e esse é um dos defeitos, né, de você querer ir pro pós-flop, que você vai ir com 4 jogadores, basicamente você vai foldar ali, certo? Em pot multi-way, quando tem bastante jogador, o que geralmente eu gosto de fazer é o seguinte: se chegar em check até mim, eu gosto de betar baixo ou betar talvez médio ali, porque isso já vai fazer boa parte dos jogadores foldarem. Se eles pagam, o range deles fica basicamente capado, ou então tem armadilhas ali, né, trap. E em alguns casos também eu gosto de fazer o seguinte em pots multi-way: alguém vai apostar, sei lá, 50% do pot ou menos, eu gosto de dar um raise pequeno ali, isso já faz muitos jogadores foldarem, e geralmente aquele cara que fez essa aposta média ou pequena vai ter uma tendência de foldar, e mesmo que pague a gente consegue colocar a pressão nele, já que se ele tiver uma mão forte ele vai ter uma tendência de tacar, e se ele só pagou ali a gente já começa a falar, o range dele está começando a ficar capado, vai ter algumas mãos fortes, mas também vai ter mãos fracas ali, certo? Então eu uso essa estratégia, que, sendo honesto, não estudo muito cenários multi-way, mas eu comecei a perceber que certas estratégias funcionam melhor. O fold também não vai ser ruim, mas pô, duas over, backdoor flush, né? Eu acho que aqui já compensa a gente não desistir simplesmente do pot. Mas vamos ver o que aconteceu. O Magic deu check, o Klaus, vamos ver o que o Klaus vai fazer. O Klaus apostou 2. Aqui, por exemplo, eu não sou muito fã do call, mas o call tá bom porque ainda existe algumas mãos que a gente pode estar na frente do range dele ali, que ele pode estar fazendo esse sacebet aqui com muita coisa. Porém, eu prefiro dar um raise aqui para 5, 5,5 para ver o que os outros jogadores vão fazer. O call também permite que você veja o que os seus oponentes vão fazer, porém eu já prefiro mais a linha mais agressiva, já definir mais as coisas, ao invés de ficar tipo no escuro aqui. Se não vier nenhuma carta que me ajude aqui, eu vou estar numa situação complicada, mas mesmo
que venha alguma carta que me ajude, eu posso estar já tipo morto, né? Porque se um deles tiver uma mão melhor que a minha, eu tô ferrado. Por exemplo, vamos supor que bate o Wise, o cara tem um Wise e o Rei ou um Wise Dama, ou então bate o Valete, aí depois bate um, sei lá, um 2 no River e o cara continua apostando sem parar. Meu Valete já não tá ganhando tanto no River, certo? Então se eu conseguir resolver as coisas já no flop, em potes multi-way, cara, é isso que importa. Então se eu ganhar esse pote que já no flop, tá ótimo. E se eu for agressor pro turn e pro River, também tá ótimo, eu consigo controlar mais o pote. Mas essa linha de call eu não sou muito fã não, tá? Eu prefiro muito mais o fold ou o raise. Essa é a minha opinião, como eu disse, né? É uma questão pessoal, então pode existir ali uma decisão que seja melhor do que essa. Aí dei call, o nosso amigo ele foldou e veio pro turn, certo? Agora é o seguinte, se o nosso amigo ele tem uma mão forte, o que ele vai fazer? Ele vai apostar novamente. Se ele não tem nada, ele está fazendo uma armadilha, ele vai dar check. Porém, como que é o jogador tight, gente, ele vai ter a tendência de apostar com suas mãos fortes. Isso pode nos dar uma oportunidade. Se ele der check, a gente vai estar ganhando, por exemplo, de algumas mãos ali que deram check, tá? Então, talvez a gente possa levar pro showdown. Eu já sou um cara assim, o cara me deu check, eu já vou atacar, porque eu sei que o field, principalmente jogadores tights que nem esse, tem uma tendência de foldar bastante. Então, eu já vou ter aquela tendência de, pô, se eu tiver a oportunidade aqui de ganhar o pote já no turn aqui, se ele der check, eu vou fazer. Mas eu não lembro o que eu fiz, vamos dar uma olhada. O Klaus deu check e eu fui lá, apostei. O tamanho da aposta eu não sou muito fã. Eu acho que assim, se eu for fazer uma aposta tem que ser um pouquinho maior. Eu acho que um 7,5, um 8 ali já é uma size interessante para começar a fazer o nosso oponente foldar os ases altos deles e já começar a foldar talvez alguns pares ridículos que ele possa ter ali, que é bem difícil um jogador tight ter, que é um 6,6, um 5,5, um 4,4. Mas geralmente essa linha de cheque deles não vai ter tipo as Ás e Rei, Dama, Dama, Vala, Vala, entendeu? Vai ter mais Ás e Rei, Ás e Dama, mãos Rei, Dama, Rei, Valete, Valete 10, entendeu? Que vai foldar para nossa aposta aqui no turn. E se eu dou check, tá? Eu posso... Deixa eu pensar aqui. Se eu der check aqui, os jogadores que são tights, eles têm uma tendência de não atacar tanto no river. Porém, se eles apostam no river, o que eu vou fazer com o meu Wise alto? Eu vou pagar ali e falar, não, você tá blefando? Pô, o cara é tight, mano. Dificilmente ele vai estar blefando no river ali quando ele aposta. Então ele vai estar nos atacando bastante, eu vou foldar muito contra ele. Então uma das minhas ideias é justamente essa. Vamos resolver aqui logo, dessa forma eu não vou ter dor de cabeça no river. E foi justamente o que eu fiz. Tem certas mãos que faz sentido você ir para o river com elas, porém nessa situação aqui eu acredito que eu consigo tirar o jogador tight do pote. Se ele pagar eu vou desistir, mas contra jogadores tights eu gosto muito, mas muito de aplicar o float e eu consigo ganhar bastante grana assim. Vamos lá então, Wise e Dama, vamos ver como a gente decidiu jogar o Wise e Dama. Vamos ver o que o Matthew Staple vai fazer aqui. Eu simplesmente abro, eu acredito que nós não vamos foldar nada para o Magic. Vamos ver o que o Magic vai fazer. Ok, chovou, easy call. Falta de sorte aqui, né? Nosso amigo trincou, mas a gente acertou o Wise. Quem sabe em uma próxima vez a gente consegue, né? Não ganhou essa, mas a próxima quem sabe. Um ponto interessante aqui que não adianta você ficar nervoso porque você perdeu a mão, porque, pô, não vai adiantar nada. Agora, se você não estiver bem e ficou nervoso, ok, você vai lá esfriar a cabeça, mas você tem que manter a cabeça no jogo, não importa o que aconteça, porque se você deixar a sua irracionalidade te dominar, cara, já era. Seu nervosismo vai afetar nas suas decisões e aí você não vai saber mais onde você está errando ou por que você está errando, certo? Então é muito importante você manter o foco. O cara acertou a trinca, fazer o quê? Ele ganhou essa mão aqui, ele ia ganhar na maioria das vezes mesmo e quem sabe da próxima vez a gente consiga. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque é o seguinte, né? Eu estou falando de olhar o que vai acontecer aqui, porque se chegar em mim até o small blind, eu fico foldando do small blind contra o big blind, certo? Geralmente eu entro de limp, ou eu entro de 2,5 ou 3x, certo? Porque os oponentes foldam bastante. Aqui a gente pega uma possibilidade de duas pontas, certo? Eu não vejo razão para ficar jogando agressivamente com esse tipo de mão aqui. Se eu tivesse, sei lá, duas pontas com duas overcards, por exemplo, ou duas pontas com backdoor flush, por exemplo, eu já poderia estar pensando ali no check raise, que eu acharia bem interessante, já que a gente poderia ganhar equidade no turn, além da equidade que a gente já tem.
certo? Então eu falei, não, eu vou jogar aqui de boa, eu vou ver o que o meu oponente vai fazer, porque muitas vezes quando você está na mesa, não é simplesmente pensar assim, pô, agora eu vou abrir 2,5 e não tô nem aí pro meu oponente. Eu sou um cara assim, eu sentei na mesa, certo? E tem um cara na minha esquerda, eu gosto de testar esse oponente para ver como que ele vai reagir. Então eu testo ele com a minha passividade, eu testo ele com a agressividade e aos pouquinhos eu vou descobrindo o que mais funciona contra ele. E aí quando eu descubro o que mais funciona contra ele, eu passo a atacar ele. Então inicialmente a gente tem uma cor laranjinha nele, geralmente uma cor laranja de um jogador ali que é um regular que eu chamo de médio ou bom. Então eu vou começar a tomar mais cuidado contra esse oponente. Porém, esse oponente que eu considerei ele como regular, médio ou bom, ele pode estar jogando várias telas, ele pode também estar jogando um joguinho mais tight, um joguinho mais passivo aqui contra mim, certo? Mas eu quero ver como que ele vai reagir, o que ele vai fazer, por exemplo, quando eu entrar de limp, o que ele vai fazer? Aí no flop ele está pensando, aposta um e-mail que a gente não folda, eu simplesmente pago, a gente acerta a sequência. A gente queria que ele continuasse postando, mas geralmente muitos jogadores fazem isso, sabe? Dão um tiro no flop, dão um check no turn, porque geralmente eles têm ali um valor showdown, preferem chegar no river, tá? E aí no river eu tenho que tomar uma decisão. Aqui a melhor, tem duas linhas aqui que eu gosto, certo? A linha de cheque é a que eu menos gosto dessas duas, porque a gente dá cheque, deixa o oponente ver se ele vai blefar alguma coisa ou não, mas como que ele deu cheque behind ali no turn, depois de agredir no flop, ele já está demonstrando que ele deve ter algum valor de showdown ou que ele está desistindo do pot. Sendo assim, eu prefiro a linha de sair apostando, já que o field joga muito mal contra essa linha e quando a gente tem valor, a gente tem que apostar. Aqui eu tenho que debater comigo sobre qual size eu vou querer, se eu vou querer uma size baixa, se eu vou querer uma size média ou se eu vou querer uma size alta. Pela forma como o oponente jogou, né, de só limp pré-flop, de bet pequeno no flop, check behind atrás no turn, então claramente eu vejo ali uma mão ali que é uma mão no máximo média fraca ou então fraca. Essas mãos geralmente jogam muito mal contra sizes altas, então eu acredito que sizes baixas sejam melhores. Agora eu não sei se eu fiz size baixa ou alta, vamos descobrir se eu segui o meu próprio conselho. Ok, segui meu próprio conselho, foi o suficiente. O oponente ali, ele simplesmente foldou. Ele tinha um 6 ali, que era uma mão de valor de showdown, certo? Vamos lá, próxima mão. Nós temos aqui o Wise Valete Suited, tá? O Wise Valete Suited é uma mão que joga muito bem o pós-flop, certo? Esses dois oponentes aqui na minha esquerda, aqui, eles não estão agredindo como que eles deveriam agredir. Então, assim, às vezes eu vou para um pot multi-way, às vezes eu vou para um pot onde que eu vou jogar só contra o Gained, né? Porque se você observar como o Magic está jogando, ele não está jogando ali uma grande quantidade de mãos do Big Blind, então a gente nunca pode colocar para ele ali todo o range do Big Blind que ele está defendendo. Outro ponto muito importante que eu quero citar, que não tem muito a ver com a mão, tem mais a ver com a mesa, que entrou um novo jogador aqui, certo? Eu não sei quem é ele. Então, como que eu não sei quem é esse jogador, a primeira coisa que eu gosto de fazer em mesas importantes, em retas finais, é justamente pesquisar para saber quem é esse jogador. Então você pode ver que geralmente quando chegar em retas finais, vocês vão perceber que os jogadores nas minhas mesas estão todos marcados. Todos marcados. Por quê? Porque contra cada jogador você joga com uma estratégia diferente. Você não joga a mesma estratégia contra diferentes jogadores. E se você não marca os jogadores na mesa quando você está numa reta final, por exemplo, é muito provável que você só esteja ali apertando o botão. Basicamente isso que você está fazendo. Você não quer saber se o seu oponente é mais tight, se ele é mais agressivo, se ele é um regular bom, se ele é um regular fraco, se ele é um cara profissional, se ele é um cara de high stakes ou não. Você não está nem aí para isso. Bem, se poker é um jogo de informação, você claramente está com uma grande desvantagem. Você está jogando errado. E por mais que você não queira, você tem que criar o hábito de marcar os seus jogadores. Ah, mas eu não tenho condições de comprar ou pagar o Shark Scope. Você pode achar um grupo do Shark Scope e tentar dividir com alguém. Ver se alguém topa dividir o Shark Scope com você, certo? Ou então, você pode usar uma estratégia um pouco diferente, que é o seguinte, você está jogando na mesa, certo? Naquela mesa. Você vai observar quem são os seus jogadores. E aí você vai perceber pela forma como que eles jogam, porque existem diferentes perfis, eles têm diferentes formas de jogar pré-flop e pós-flop, aí você já vai ter uma ideia de quem são os seus oponentes. Mas aqui eu estou numa situação onde eu tenho Ice Valete Suited
Eu não acho ruim de tribetar essa mão aqui, tanto é porque você não vai ver muita 4bet aqui dos jogadores, mesmo aqui no 215 aqui, os caras não vão ficar fazendo isso, depende muito do jogador para fazer essa jogada. E a Ice Valete é uma mão boa porque bloqueia Ice Ice, Vala Vala, Ice Rei, Ice Dama, então o oponente ele vai pagar ali com Rei Rei, com Dama Dama, certo? Por mais que a gente bloqueie um pouco dessas mãos, ele também pode pagar com mãos que a gente está dominando ali. Então uma tribet ali para uns 5, 5,5, 6 ali no máximo estaria bom, mas também eu não acho ruim de só dar call quando você tem dois oponentes aqui na sua esquerda que não ficam squeezando muito, não dando muita tribet. E também o Magic aqui, ele defende menos mãos no Big Blind do que ele deveria, que é uma grande vantagem pra gente só dar o flat aqui, né? Então acredito que por essas razões o flat call aqui não é ruim de forma alguma. Beleza, os dois ali saíram, né? Então o cara aposta aqui. Aqui é uma situação bem interessante porque essa mão, nesse cenário, tá, a gente considera ela como lixo, basicamente. Ela dificilmente vai nos ajudar tanto assim no pós-flop, por mais que a size seja baixa, aqui a gente vai enfrentar vários problemas, né? O principal deles é o seguinte: o rei se encaixa bastante com o range do nosso oponente ali, ele pode ter rei dama, Ice rei, rei valete, rei 10, rei 9 suited ele também pode ter, ele pode ter várias mãos que se combinam com esse flop, certo? Outro ponto também importante é o seguinte: esses jogadores que são considerados bons, eles normalmente vão ter uma agressão futura, que significa a street do turn, a street do river, geralmente eles vão ter uma agressividade futura alta. E se eles vão ter uma agressividade futura alta, nós precisamos de uma mão que seja capaz, por exemplo, de pagar uma ou duas apostas, que consiga pagar. Essas mãos que não aguentam pagar a street do turn, a gente pode simplesmente foldar. Se eu tivesse o backdoor flush draw aqui, eu poderia até mesmo cogitar dar raise aqui nesse oponente, tá? Porém, assim, de forma geral, a minha estratégia principal quando eu estou em posição contra o oponente que está ali fora de posição, eu vou simplesmente pagar com muita coisa. O meu range de call vai ser muito forte, porque vai ter todas as mãos fortes nele. Então aqui o Ice Valete para mim é uma das mãos que eu considero lixo, eu simplesmente vou foldar aqui, eu não continuo porque não tem backdoor flush, por mais que eu tenha uma over do top pair e uma over do segundo par aqui, eu não vejo assim muita vantagem de continuar. Se a gente acerta o valete, por exemplo, o nosso oponente ali já pode ser alguma coisa mais forte no range dele, tá? Eu não me sinto muito confortável pagando, mas aqui como que é uma size baixa, eu poderia pagar, tá? Vamos lá então, 9-9, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, vamos ver o que os oponentes fizeram. Ok, sou o primeiro a agir, tranquilo, nosso open raising. Se não me engano, estou pesquisando o jogador ali, porque eu demorei para colocar a cor nele, né? Aí descobri, ele é um regular médio. Então, esse é um flop que é o seguinte, tá? Ele é um board que não vai acertar tanto assim o range do small blind, porque assim, ele não tá dando muita tribet e ele pode ter sim algum Ice X suited, por exemplo, certo? Então com 9-9 você deve pensar assim, pô, mas deve ser muito ruim apostar nesse board. Não é, porque dificilmente ele vai acertar o 5, acertar o 2, ele vai ter que ter uma trinca basicamente ali, ou às vezes ele pode ter, sei lá, o Ice 2 suited, um Ice 5 suited que ele poderia estar pagando ali também, mas como que ele é um jogador que eu tô vendo que ele é um pouquinho mais tight, ele não tá dando muita tribet, então é muito provável que ele não esteja jogando com todos os ases ali suited, certo? Então aqui eu já acho que, por exemplo, o nosso 9-9, eu prefiro apostar com ele por vários fatores. Primeiro, o Ice está mais no nosso range. Segundo, o oponente ele vai ter muitas mãos ali que pode estar pagando pelo menos uma aposta ali. Um parzinho, por exemplo, se ele tiver um 7-7, por exemplo, ele pode estar pagando ali nessa faixa de stack. E 9-9 também ele é bom para apostar aqui por outros fatores, como por exemplo, vamos negar equidade. Queremos fazer com que as mãos que vão pagar, por exemplo, no flop, né, que a gente consiga extrair valor delas. Por exemplo, ele tem rei dama, tem rei valete, tem valete 10 que ele poderia ter no range dele, aquelas brothers suited, né, ele vai ter bastante ali, ele vai ter backdoors que ele pode pagar ali pelo menos uma para ver o turn. Então é uma situação onde que a c-bet ela não é ruim, principalmente quando o seu oponente ele dá pouco check raise, né? Então aqui eu gostaria muito de ver uma size ali baixa pelo menos. O cheque eu não sou muito fã, mas o cheque ainda tá bom porque você vai pagar basicamente a aposta do turn, e se seu oponente der cheque novamente você sabe que você está na frente, e se o oponente ele aposta no turn e der cheque no river, você provavelmente já ganhou a mão, né? Então vamos ver o que eu fiz aqui. Eu dei cheque, acertamos a trinca no turn. Eu tenho duas opções aqui, eu posso fazer uma size baixa
ou uma size alta. Ambas eu vejo vantagens. Na size baixa, por exemplo, nosso oponente ele pode induzir, podemos induzir ele a dar check raise no turn, porque como ele é um vermelhinho, eu acredito que ele é capaz de atacar a gente quando ele demonstra fraqueza dessa forma, né? Porque ele já sabe que o field ataca bastante, então pode ser uma vantagem para ele, e isso pode induzir ele a dar um check raise. Eu acho que essa é uma jogada inteligente e interessante. E ele também, se ele só paga, a gente já sabe que o range dele está capado de vez ali e ele não vai ter mãos fortes ali pra gente, então a gente faria novamente uma size baixa no river ali. Uma size alta também, o foco é tipo, se ele tiver algum ice ou algum draw que ele tem, e size alta aqui vai extrair só de combo de draws, essas coisas assim, né? Mas ele não tinha nada mesmo, é o que vai acontecer na maioria das vezes quando eles derem 2 cheques. Bem, agora faltam 10 jogadores, nós estamos ali na posição de 19, de 30, então se cair 10 jogadores a gente já consegue ganhar $220 ali, que é muito bom. Bem, valete 8 é das mãos que está no nosso range, nós temos 2 jogadores aqui na nossa esquerda, que é um jogador tight, um jogador bom, porém ambos não estão ali jogando todas as mãos que deveriam estar jogando dos blinds, e valete 8 off, está dentro do nosso range. Para ser sincero para vocês, o meu range é praticamente 100% ou 90% ali do botão, tá? Eu abro, acho que às vezes bem mais, o cutoff para mim é muito maior, o hijack também é um pouquinho maior, tá? Porque quando você tem jogadores mais tights assim, que não dão tanta clear bet, que jogam mal pós-flop ou que foldam bastante no pós-flop, então assim eu acredito que ter um range grande dessas posições vai ser muito lucrativo. Vamos ver o que eu fiz aqui. Ok, abri para 2, normal. Vamos ver o que o Magic vai fazer. O Magic foldou. O Kennedy resolveu ali pagar ali, né? É esperado porque só é um Big Blind. Esse é um flop, cara, muito interessante, tá? Porque assim, já que os nossos oponentes, assim, pelo que eu percebi, eles não estão defendendo tudo que eles deveriam estar defendendo, então o range deles para o pós-flop ele vai um pouquinho mais forte ali, mas ainda tem muita mão off, ainda tem muita mão suited que eles podem foldar, certo? Quando eu chego nesse tipo de flop, tanto o meu oponente quanto eu, a gente vai ter bastante coisa aqui, por mais que ele seja o Big Blind. De forma geral, eu tenho 2 estratégias nesses bordos aqui. A primeira delas é o seguinte: eu simplesmente aposto 30% e vejo o que o meu oponente vai fazer, entendeu? Geralmente eles dão check raise, eu já sei que meu valete não é muito bom e basicamente é isso. Eu vou foldar ele contra o check raise, não vou continuar ali, porque o oponente pode ter muita coisa ali que vai ser ruim. Além disso, tá, tem aquele fator que eu falei para vocês: se eu pago com valete no flop, quais são as chances do meu oponente continuar apostando após dar um check raise no flop? São altas, certo? Então eu prefiro foldar logo no flop para um check raise e bora, né? E tá valendo. Então eu tenho 2 opções aqui, na minha visão: eu dou um check ou aposto pequeno. Eu não vejo muito sentido de apostar alto aqui com essa mão em específico. Tem várias outras mãos aqui que eu vou fazer size alta nesse board aqui, mas claramente essa não é uma dessas mãos. Essa mão eu prefiro check ou uma c-bet baixa. Vamos ver o que eu fiz aqui. Vamos ver. Ok, c-bet baixa. Se a gente tomar um check raise, a gente vai praticamente simplesmente foldar e nosso oponente foldou. Próxima mão, 8 e 8. Então perceba que o nosso oponente não vai ficar dando muita resistência ali, certo? Vamos lá, 8 e 8. Vamos ver se o match. Queria que o match stay chovar, só para poder pagar o shove dele ali. Mas vai chovar bem mais tight, né? Ele tem pouca fold equity. Vamos lá, mesma coisa, os jogadores da minha esquerda são mais tights. O Klaus ele vai defender um pouco mais, porque ele defende um pouco mais do que o nosso outro amigo ali. Esse é um flop interessante também, porque da nossa posição a gente vai acertar bastante a dama, o valete. O Klaus ali vai ter um range um pouquinho maior. A gente tem um 8 aqui de espadas e tem um outro 8 também que é importante, porque a gente bloqueia vários valetes e dama 8, valete 8, que eles poderiam ter ali no range deles, o que é muito bom pra gente. Nesse tipo de situação, tá? Eu geralmente utilizo 2 estratégias. Eu geralmente utilizo a estratégia de cheque e a estratégia de size alta aqui nesse tipo de bordo. Porém, às vezes eu gosto de dar um catuque aqui, porque eu gosto de fazer uma size baixa. Esse jogador branco aqui, tá, que é tight, é diferente desses jogadores vermelhos aqui. O que eu quero dizer com isso? Que é o seguinte: o fator agressão futura deles é baixo
eles foldam mais já no flop. Então isso te dá um incentivo muito grande, porque eles até mesmo vão te dar pouco check raise. Então isso te dá um incentivo a mais para fazer size baixa com o seu range inteiro, e você pode também ter ali a size alta se você quiser, pegando ali um range mais polar para você estar fazendo essa size alta. Então é isso que eu estava pensando na hora. Eu posso dar check, uma size baixa aqui, são duas opções interessantes contra esse jogador, contra esse vilão. Eu faço uma size baixa, o Klaus ali, vamos ver o que ele vai fazer, ele decidiu pagar, tá bom? A partir do momento que ele paga, ele vai ter muitos draws. Esse 9, por exemplo, pode ter se conectado, porque segundo a ideia de proximidade, certo? O 9 ali vai fazer com que várias mãos ganhem equidade, ele já pode ter feito 2 pares. E é o seguinte, a partir do momento que ele pagou, eu sei que eu estou ou enfrentando algum draw, que eu estou um pouquinho na frente, ou eu já estou perdendo uma mão. Então, quando você está numa situação dessa, você tem basicamente duas escolhas. Você pode desistir do pote, dar check e tentar ir para o showdown, ou você pode fazer uma size alta aqui e começar a blefar já esse par aqui, porque você começa a fazer o 9 foldar, alguns valetes foldar, você faz o 6 foldar, isso é muito bom e também coloca muita pressão nos draws. Então, vamos supor, eu faço uma size alta, ele paga com o draw. No river, o que ele vai fazer na maioria das vezes? Ele vai dar check, eu vou dar check behind e eu vou estar ganhando desses pares, desses draws. Se tiver um 6 com um draw, por exemplo, eu vou estar ganhando. Então eu posso escolher esses caminhos. Outro ponto importante é o seguinte, eu não sei se o Klaus é do tipo de jogador que ele gosta de punir cheques, certo? Principalmente check behind no turn do agressor. Eu não tenho essa informação, a única informação que eu tenho aqui é que ele é um jogador tight. E jogadores tights têm uma tendência de darem mais cheque no river. Então meu 8-8 tem uma boa chance de ganhar no river, já que esses jogadores mais tight, eles não punem o quanto eles deveriam punir. Isso pode me dar uma vantagem de conseguir ver o showdown. Então eu poderia também, essas são as minhas opções, vamos ver qual delas que eu segui. Eu optei pelo check, aí completou lá o flush. E quando completa o flush aqui, vamos ver o que o nosso oponente faz. É muito provável que ele vai dar check. Aqui eu tenho chance de ganhar. Eu tenho chance de ganhar aqui praticamente nenhuma na minha visão, certo? A não ser que o Klaus tenha pagado com um par menor no flop, ou que ele tenha um draw que não seja, né, o flush ou 10 ali para sequência. Mas aqui assim, é uma situação que eu posso ir para o showdown, ou eu posso usar uma estratégia que eu realmente gosto muito, que é o que? Basicamente, quando o nosso amigo tight dá check aqui, ele basicamente está dizendo que não tem o flush, que não tem a sequência. E a minha mão, como que é 8 e 8 aqui, cara, se eu apostar forte aqui, o que o meu oponente vai fazer com a dama dele? O que ele vai fazer com o valete? O que ele vai fazer com o 9? Certo? Até mesmo se ele tenha 2 pares, por exemplo, o que ele vai fazer com o valete 9, com dama 9, certo? Ele vai ter uma tendência de foldar. Provavelmente, na hora que eu estava jogando, eu não percebi isso, mas aqui claramente é uma situação ideal para a gente meter o sarrafo aqui e ver se ele é capaz de pagar em um board tão complicado assim, certo? Vamos ver o que eu fiz, eu dei check behind e ele tinha dama 5 off. O que eu deduzo com isso? Eu deduzo que ele não é um jogador tão tight assim, talvez ele seja tight, né, tenha tendências tight, porém a defesa do Big Blind dele contra uma abertura de 2 Big Blinds, por exemplo, onde ele tem que pagar só um, ele vai estar pagando ali com praticamente tudo, é isso que ele está dizendo para mim. Então essa jogada dele não é ruim, por mais que ele tenha ali umas tendências que para mim são mais tights. Aqui eu acredito que o ideal era realmente ter descido o sarrafo nele aqui. Eu poderia já ter começado a blefar no turn, aí no river é só chovar, eu duvido que ele ia pagar com essa dama aqui. Então eu acredito que esse foi um erro da minha parte no river e tô ganhando de pouca coisa aqui, eu deveria ter descido o sarrafo aqui, né? Dado aquela pedrada gigantesca nele nesse river. 10 e 9 é tranquilo para abrir, como vocês podem ver, os jogadores na nossa esquerda não estão dando tanta tribet, estão defendendo mais passivamente os blinds. Esse bordo é maravilhoso, gente, olha só. Nós temos um jogador que está na cor vermelha, esse aqui não é mais um jogador na cor branca. Isso significa o quê? Que é um jogador que ele é mais capaz de dar check raise. Na cabeça dele, ele vai saber que esse board é mais dele do que meu, por exemplo. Isso pode ser uma oportunidade para a gente ganhar mais fichas. Então, quando eu vejo uma mão que nem essa daqui, que vai me dar mais oportunidade de ganhar mais fichas e fazer ele colocar mais fichas no pote, uma das jogadas que eu gosto de fazer é fazer uma size pequena.
porque eu sei que o field ele gosta de punir pra caramba sizes pequenas, entendeu? Então eu vou fazer uma size pequena e vamos ver o que vai acontecer. Eu também posso fazer uma size alta aqui, porque é uma estratégia que eu tenho nesses boards conectados da check, eu fazer size alta, mas aqui também uma size baixa contra esse jogador vermelho, eu acho uma excelente ideia. Que é isso que eu faço, uma size baixa, 30%. Eu espero check raise aqui, mas ele não veio dessa vez, né? Uma pena. Eu ia de shove ali. Vamos lá, né? Dame 9 suited, easy open. Vocês podem ver que alguns jogadores já caíram da mesa. Nós temos apenas 3 jogadores para a gente estar entrando aqui em ITM, né? Que é 20 aqui, como vocês podem ver. 20 jogadores são premiados. Isso significa que eu vou jogar um pouco mais tight, não vou ficar abrindo tanto do botão ali. E também agora na minha esquerda ficou ainda melhor, porque eu tenho 3 jogadores de branco na minha esquerda e tenho aqui 3 jogadores de vermelho e um de laranja aqui na minha direita. Porém, o que importa é da minha esquerda. Da minha esquerda eu considero jogadores mais fracos do que eu, mesmo tendo muitas fichas. Então agora eu começo a selecionar um pouco melhor as mãos que eu vou jogar no pós-flop. Porque tá na bolha, né? Então a gente não quer ficar se arriscando muito, já que como a gente está na bolha, por exemplo, esse cara aqui do TG, vamos supor que chega até ele poderia chovar qualquer coisa e eu ia foldar quase tudo aqui, basicamente. Só ia pagar com dama, dama mais e só, basicamente. Então a gente abre. O Klaus provavelmente vai defender, né? Porque ele está defendendo tudo dos blinds. Deve estar cogitando dar uma tribet, ou então ele deve estar jogando outras telas também. Aí, simplesmente foldou, maravilha para nós. Ás de 3 é uma mão que dá para abrir, porém como que é o fator da bolha tá presente aqui, a gente pode simplesmente foldar se a gente preferir, tá? Tudo isso por causa do fator da bolha, eu não foldo essa mão dessa posição. Vamos lá, Ás de 9, vamos ver o que a gente vai fazer aqui, vamos ver o que nossos oponentes vão fazer. Aqui é uma defesa tranquila, ainda falta 3 jogadores para estourar o dinheiro. Para nós é muito importante estourar. E aqui é fold, né? Quando o nosso amigo ali dá tribet, a gente simplesmente sai fora. De qualquer jeito, o board não seria bom. Então, até foi bom que o nosso amigo deu tribet, porque a gente não desperdiçou um big blind ali. Vamos lá, uma mão muito boa, Ás e Rei. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Basicamente é tribet shove, a gente não tem muito o que fazer. E torcer para alguém pagar ali, né? Vamos ver se alguém vai abrir. Ok, ninguém está abrindo, abriu. Aqui é bom, né, porque o cara tem 90 big blinds, a gente pode chovar, ele pode ter um Ás e valete ali na mão, por exemplo, pode pagar um parzinho, né? Porém, muitos jogadores acabam foldando nessa situação, né? Mas de boa, a gente vai de all-in aqui, não tem muito o que fazer nessa situação, a gente tem que ir mesmo, tá tight, let's go. Eu poderia ainda, né, já que eu sou um jogador que eu me considero mais fraco do que eles, e que não tem uma banca boa para continuar, ainda poderia até mesmo fazer uma loucura aqui, que muita gente poderia condenar facilmente, que é foldar, mano. Tipo, folda tudo, entra no dinheiro, garante o dinheiro, aí você joga agressivamente, né? Com 20 big blinds aqui, não tem nada de mal aqui em esperar alguém cair, por exemplo, né? Mas eu também não acho ruim de all-in aqui. Beleza, chamou Ás e Rei e olha o coração onde foi parar, hein? O coração foi parar lá na garganta, né? Mas aí caiu mais um jogador, maravilha, não foi a gente, né? Quase um cooler miserável ali, pensou perder para Ás e Rei com Ás e Rei, cara, sinistro, né, velho? Então, caiu 2 jogadores em outra mesa, não precisei fazer praticamente nada e entrei no dinheiro, né? Entrei no dinheiro, sou um dos últimos colocados, o próximo é 15 que paga, como vocês podem ver aqui, depois ele vai para 11, se eu não me engano. De qualquer forma, a gente ganhou 221 mais os KOs, então a gente já está muito bem. Bem, quando o dinheiro estoura e eu sou um dos últimos aqui, eu não vejo razão assim, pelo menos é o que eu digo para mim, certo? Eu não vejo mais razão para continuar me segurando. Então, o que eu me torno quando eu sou um dos últimos colocados? Se eu fosse tipo 11º colocado, 9º colocado ou melhor, eu não jogaria dessa forma. Geralmente eu jogo quando sou um dos últimos colocados. Então sou um dos últimos colocados aqui. Se eu tivesse em 13º, 14º, a mesma estratégia eu iria utilizar, que é a estratégia de ser mais agressivo, tá? Eu não acho ruim de ser mais agressivo, porém eu acho que a agressividade tem que ser usada com inteligência. E quando eu digo eu sou mais agressivo nesse momento, eu acabo muitas vezes entrando no modo de fazer certas jogadas sem usar muita inteligência. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, que em muitas situações onde eu poderia foldar e continuar no torneio, eu acabo atolando e caio do torneio.
Ou seja, eu tiro a minha oportunidade de foldar, principalmente quando o oponente tem um range bem mais forte. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Mas a minha estratégia é, entrei no dinheiro, sou um dos últimos colocados, eu não quero muito saber o que eu tenho que fazer, eu vou agressivar e vou tentar pegar o máximo de oportunidade que aparecer. 10 e 9 é tranquilo de abrir, vamos ver o que nossos oponentes vão fazer, né? E na minha esquerda está maravilhosa, aqui uma size baixa está ótimo contra o jogador que é mais tight. Eu poderia fazer uma size mais alta, já que ele está defendendo talvez um pouco mais, mas de qualquer forma tá ótimo jogar assim, porque eles vão fazer quase isso sempre, tá? Jogador mais tight é uma benção, cara, tanto pré-flop quanto pós-flop, exceto no river, que eles já são mais tight no river. Vamos lá então, 8 e 8, dependendo do que acontecer a gente vai jogar. E aqui é uma mão de exemplo que eu falei para vocês de quando a gente tira a nossa oportunidade de fold, certo? Nosso amigo abre ali e basicamente na minha cabeça veio, pô, já que eu tô com essa estratégia de ser agressivo, sou um dos últimos colocados aqui, né, como você pode ver, então eu decidi chovar aqui. Porém, eu estava analisando depois que eu teve aqueles 5 minutinhos, né, que eu caí do torneio, eu falei assim para mim, aquela mão que eu joguei, 8 e 8, eu acredito que eu joguei errado. Aí na minha cabeça começou a vir duas linhas que também faziam muito sentido, que a primeira é o call e a segunda é a 3-bet para foldar contra uma 4-bet. Aí muita gente fala assim, pô Gabriel, mas foldar para uma 4-bet, você vai ter odds, não sei o que. Eu falo, beleza, eu vou ter odds, sem dúvidas, né, para pagar ali com 8 e 8. Mas essa nem é a questão. O range de 4-bet desses jogadores faz meu 8 e 8 virar praticamente um lixo. Ou eu tô perdendo, né, para um par maior, ou eu tô no flip. E dependendo de quem seja o jogador que vá no pot, por exemplo, se for um desses dois aqui, eu vou estar perdendo na maioria das vezes, porque eles vão com Ás e Rei e dificilmente vão vir com Ás e Dama, que não seja Ás e Dama suited, por exemplo. Esses caras aqui são tight, eles não vão vir com Ás Valete off, tá? Todos os pares que eu estou perdendo, ele vai vir com mão bem fortes aqui, com Ás e Rei. Então eu fico numa situação bem complicada. E esse cara aqui, ele pode abraçar o nosso shove de 20 big blinds, porém ele vai tomar muito cuidado com 7-7, 6 e 6, com Ás e Valete, até mesmo com Ás e Dama ele vai tomar muito cuidado. Então meu 8 e 8 iria ficar numa situação complicada. Então, avaliando a situação, eu percebi que o call era a melhor das alternativas, certo? Porém, na hora, eu nem mesmo estava ligando para isso. Eu tinha colocado na minha cabeça que eu tinha que ser agressivo, que eu tinha que roubar esse pote para mim, ganhar essas 5 fichas aqui. Porém, olha, eu tenho 21 big blinds, eu coloco 2.2, eu fico com 18. Vai vir oportunidades melhores para roubar os blinds, para chovar contra os oponentes, mãos mais fortes, mais interessantes. Então eu teria oportunidade futura aqui se eu simplesmente tivesse pagado. A 3-bet fold eu também já disse que eu não acharia ruim, porque se o cara chova a gente tem pot odds, mas a gente não tem equidade para continuar com a nossa mão contra o range do cara, na minha opinião. Então simplesmente eu foldaria ali 8-8 contra uma 4-bet, tá? Porque 8-8 performa muito mal contra a 4-bet. Então eu fui lá, eu chovei, não pensei em nada, falei vou ser agressivo, se eu dobrar tá ótimo, já ganhei $200, então eu falei vou jogar dessa forma, foi que eu joguei. E aí vem, né, tipo, o problema que a gente joga dessa forma, às vezes a gente vai encontrar mãos mais fortes, que foi nesse caso aqui, encontrei o rei, caí do torneio, né, perdi ali, porém, olha só que interessante, né, minha forma de jogar permitiu que eu ganhasse praticamente $300 aqui, cara, praticamente $300 para a banca de um jogador, por exemplo, que está lá para a banca de um jogador que está começando, utilizando a minha estratégia de satélites, por exemplo, cara, $300 é um salto enorme na banca dessa pessoa, certo? E eu tenho várias estratégias de satélites, eu estudo bastante satélites porque eu gosto de satélite, então eu ganhei essa vaga, já ganhei várias outras vagas, e assim, em relação aos torneios de 109, de 215 que eu tive a oportunidade de jogar, se eu for pegar, acho que mais de 50% deles eu já entrei no dinheiro, tá? Eu já fiquei em segundo lugar, em quarto lugar no torneio de 109, então a minha estratégia ela realmente funciona. Aqui eu acabei tomando uma decisão errada ali, na minha opinião, com 8 e 8, mas é o que é, eu tenho que aprender com isso para na próxima vez eu não cometer. E eu tenho um longo caminho porque eu gosto do poker, eu gosto de estudar e gosto de aprender.
Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado do Aprenda com Gabriel aqui na Academia Poker Sem Segredos. Caso vocês queiram saber mais, entre no link ali do Discord e logo no futuro a gente vai abrir a nosso time de poker, nossas mentorias personalizadas e particulares, tá bom? Mas vai ter muito material de graça. Espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo.